gaúcha Margarida Calil é administradora. Logo que chegou em Brasília, se engajou em trabalhos filantrópicos até que assumiu a presidência da Casa do Candango, a primeira creche da cidade, uma instituição assistencial de grande relevância histórica. Neste programa, Margarida nos conta a própria história e a história da instituição que preside. Meu nome é Margarida Abunader Calil Posada. Eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul. Eu nasci em 28 de janeiro de 1959. Meus pais, veio primeiro papai, porque alguns irmãos já estavam aqui. Naquela época, o Líbano, ele estava passando por uma guerra. E meu avô, muito preocupado, à medida que eles iam chegando na idade para servir o exército, ele mandava, porque já tínhamos parentes aqui no Rio Grande do Sul, Bagé. Então, veio primeiro o tio Felipe e depois veio meu pai, antes de fazer os 17 anos, para o Brasil para fugir da guerra. Né? Mas eles se apaixonaram por esse país. Tanto que o papai sempre dizia que o país dele era o Brasil e o Líbano ao mesmo tempo. Então, que ele não via um lugar mais lindo no mundo que o Brasil. E assim, ele estava noivo, foi visitar os pais, lá se apaixonou pela minha mãe e acabaram casando em 3, 4 meses e vieram para o Brasil. Já veio grávida, a mamãe já veio grávida de gêmeos, eu e minha irmã, que nós somos gêmeas, né? E assim ela também se apaixonou pelo país, pelo Brasil, e tiveram 6 filhos. 4 médicos, né, que estão em Porto Alegre, uma é médica veterinária e eu me formei em administração, porque eu não imaginava que eu fosse viver tão longe deles. Eu queria trabalhar na empresa do papai, então eu sempre dizia, não, vou ficar com você, vou fazer administração para ficar com você. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E casei com um militar e acabou que ele veio para servir aqui 2 anos. Ele me prometeu que nós ficaríamos aqui 2 anos. De 2 anos passou-se 35 anos. E hoje eu me sinto também um pouco brasiliense, né? Eu disse que eu só troquei B por B, Bagé por Brasília. Era algo muito distante, e não tinha muito conhecimento. No entanto, quando eu cheguei em Brasília, eu fiquei um pouco surpresa, porque achei que era pela falta de movimento que tinha na cidade. Tinham poucos carros que circulavam na época, né? E o comércio também era muito fraco. Então, saindo do Rio Grande do Sul, que já era uma capital mais desenvolvida na época, eu estranhei, porque Brasília é a capital do Brasil. Hoje não, hoje Brasília tem tudo, né? É muito desenvolvida, mas naquela época não. Então, a minha referência de Brasília era capital, política, era isso. Brasília era muito tranquila. Quando nós chegamos, eu ainda perguntei para o marido, eu acho que hoje é feriado, porque não tem movimento. E hoje eu já tenho saudade daquela época, porque hoje tem muito engarrafamento, coisa que não existia naquela época, né? Então, Brasília, assim, carecia de muitas coisas naquela época. Mas, como uma capital, realmente, hoje nós temos tudo. Na época que eu cheguei em Brasília, eu não trabalhei, porque achávamos que íamos ficar 2, 3 anos aqui, né? Depois, mais para frente, quando se viu que realmente a gente ia continuar em Brasília um bom tempo, não sabia quanto tempo mais, então aí eu abri com a minha filha uma empresa de importação e exportação. Ficamos alguns anos e depois fechamos a empresa, né? Eu sempre fiz filantropia desde os 16 anos. Eu acho que eu via meus pais já, isso veio dos meus pais, que eles faziam muita ação social, trabalhavam muito com eventos para caridade.
E isso me despertou algo assim dentro de mim que sempre me fez, eu acredito que seja um chamamento. Então, desde os 16 anos, eu comecei a trabalhar com eventos e foi me apaixonando pela causa, né? E eu acho assim que nós todos que temos oportunidade deveríamos trabalhar um pouco mais pelo nosso país, né? Pensando naquele que não teve as mesmas oportunidades nossas. Eu comecei a fazer um trabalho no nosso lar, que é da Comunhão Espírita, lá é um orfanato. E até que o embaixador do Líbano, o Fouad, que era na época embaixador do Líbano no Brasil, ele me disse: Margarida, vamos fundar uma associação, uma instituição, porque eu acho que você tem muitas amigas e a gente pode trabalhar um pouco mais pelos que estão precisando, né? E ele também, o tempo que ele esteve aqui, ele trabalhou muito, ajudou muito a periferia, cidades satélites. E aí eu disse: tá, então vamos formar um grupo. E acabamos fundando a Fraternidade União de Amigas. Ali, o grupo era mais ou menos entre 40 e 50 amigas, que trabalhávamos fazíamos eventos, e aquilo tudo que nós recolhíamos, né, em dinheiro, era distribuído em várias instituições. Nós íamos lá, visitávamos as instituições para ver se realmente eram instituições sérias. E fizemos vários eventos. Nesse período que eu estava, já fiquei como presidente da Fraternidade União de Amigas durante 5 anos, a embaixatriz Lúcia Flecha de Lima já estava como presidente daqui, eu acho que há uns 10 anos, da Casa do Candango. Soube do meu trabalho por uma amiga em comum e pediu muito que eu viesse conhecer a casa e ajudá-la. Na época eu fiquei um pouco resistente, mas depois eu resolvi vir. E me apaixonei pela casa, pela embaixatriz, porque era uma pessoa que fazia um trabalho muito lindo. E acabamos desmanchando a fraternidade e eu trouxe um grupo que gostaria de me acompanhar para trabalhar aqui na casa. Então, estou aqui há 18 anos. Quando fundamos a Fraternidade União de Amigas, foi assim um bate-papo descompromissado entre amigos e com o embaixador do Líbano, que nos incentivou a formar esse grupo, porque ele já fazia vários trabalhos de ação social em Brasília. Porque tem vários embaixadores que, como a embaixatriz do Gabão, a Julie, ela também faz trabalhos maravilhosos, tem nos ajudado muito aqui na casa. Então, tem alguns embaixadores que são assim, admiráveis. Todas eram minhas amigas. Então, elas viam que em mim, assim, eu acho que tudo você tem que desenvolver uma confiança, passar essa confiança para as pessoas. Então, elas sabiam que eu tinha essa vontade de realizar um trabalho mais próximo das vilas carentes, e tivemos essa conversa, uma conversa entre amigas, e demonstrei para elas o tipo de trabalho que nós íamos desenvolver. E muitas aderiram ao nosso grupo, tanto que nós éramos entre 40 e 50 associadas. Todas a sociedade de Brasília, que me ajudaram muito, e assim a gente ia visitando, então, tanto com a ajuda do embaixador do Líbano, Fouad, quanto das minhas amigas, elas iam falando para mim assim: olha, como eu era presidente, elas chegavam e me diziam, vamos dar um exemplo, Sol Nascente está precisando de uma ajuda. Então, eu ia lá visitar, para ver quem é que era o responsável, se valia a pena nós ajudarmos aquele local, porque é muito importante você
também ter esse conhecimento, saber quem está à frente, se realmente aquele grupo é um grupo que está ajudando os mais necessitados, está trabalhando por aquele ambiente que está necessitando de ajuda. Então, nós fazíamos essa seleção. E aí fazíamos eventos, então eram bingo, era chás, eram festas, e com isso arrecadávamos feijoadas, fizemos muitas feijoadas no Hotel Naum, na época, que era o Hotel Naum, e com isso, essa arrecadação toda, nós já nos reuníamos e íamos já distribuindo para aquelas entidades que sabíamos que eram entidades sérias, comprometidas com a causa. E a sociedade brasiliense, ela se abre para atividades de cunho filantrópico? Sim. Muitas pessoas, foi uma surpresa para mim, porque muitas pessoas queriam ajudar, mas elas tinham medo pela falta de sinceridade das lideranças, dos líderes, né, de quem dirigia aquelas entidades. E quando elas veem que essa pessoa que está te pedindo é uma pessoa séria, comprometida, que vai realmente direcionar para aqueles que estão precisando, eles ajudam, e muito. A embaixatriz soube do meu trabalho por uma amiga em comum, a embaixatriz Lúcia Flecha de Lima. E essa amiga veio me convidar para conhecer a casa e dizendo que a embaixatriz queria muito me conhecer. E ela estava já muito só e ela precisava de um apoio aqui na casa. Na época ela já estava como presidente, eu acho que uns 6 anos, 7 anos. E então eu vim. No início eu fiquei um pouco resistente, porque eu gostava do trabalho que nós fazíamos, mas eu vim conhecer a casa e conhecer a embaixatriz. E me apaixonei pelo trabalho da casa, pela embaixatriz, vi que era um trabalho muito sério que realizavam aqui. E aceitei, então, participar. Então, desmanchamos a Fraternidade União de Amigas. Aí o grupo que quis me acompanhar veio, que está conosco até hoje, para ajudar nesse trabalho social da Casa do Candango. Sim, e a Casa do Candango ela foi fundada por mulheres, né? Por pioneiras. Sempre por mulheres, pioneiros também. Foi um bate-papo, né, entre amigas, que se viu a necessidade, na época, de ajudar os filhos dos candangos. Porque, imagina, naquela época, se tinha talvez um colégio particular que eles não tinham condições de colocar seus filhos. Então, elas se reuniram e fundaram a Casa do Candango para assistir os filhos dos operários que vieram ajudar na construção de Brasília. Hoje ela funciona como creche, nós atendemos a 345 crianças em tempo integral. Elas entram às 7h30 da manhã e saem às 5h30 da tarde, de banho tomado, jantadas e escovados os dentes. São entregues já prontas para o pai, né? São 5 refeições que recebe. A casa, quem entra na casa, a gente sempre diz que quem entra na casa, a casa não sai dele. E é um trabalho assim, aqui a gente formou uma família. E isso que é importante, você formar essa família, são amigas muito queridas que vêm, que trabalham, não só os sócios, mas também os funcionários.
a gente vê esse lado deles, se importa muito com o que eles precisam, com as necessidades e tenta fazer o melhor, porque o que eu vejo é o quê? Eles saem das suas casas muito cedo de madrugada, vêm para cá para trabalhar, passam o dia inteiro, então eles têm que ter um benefício, eles têm que ter uma estrutura boa, tem que dar uma qualidade boa para que eles se sintam felizes. E se eles estão felizes, eles estão trabalhando bem. Então, graças a Deus, a gente tem uma família aqui. Então, é uma casa que tem muita procura, muita demanda. Demais. Como que vocês fazem para selecionar? Nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, um convênio. E quem seleciona hoje é a Secretaria de Educação. Em 2009, se houve a necessidade de fazer essa parceria, porque nós fazíamos todos os anos a Festa dos Estados, que era quem mantinha a creche e o lar. Aí houve um problema, nós tivemos que parar, estamos tentando resgatar essa festa novamente, e com isso houve a necessidade para as casas não fecharem, de fazer a parceria com a Secretaria de Educação e com a SEDES, que é a Secretaria do Idoso. E com isso, deu um outro movimento para casa, melhoramos e conseguimos, então, fazer um atendimento melhor. Né? E aí, desde a época da parceria, então, quem seleciona é a Secretaria de Educação na creche e a SEDES, que é a Secretaria do Idoso. Eu realizo muitos eventos porque não sobra dinheiro para obras. É uma casa de 1960. Então, a gente precisa de muita reforma. E então, eu preciso desses eventos exatamente para poder não só fazer as reformas, mas também trazer um pouco mais de atividades diferenciadas à escola, né? E é isso, o que a gente precisa nesse momento é que a sociedade de Brasília tenha um olhar mais carinhoso, né, mais atento para essas instituições. E aí vamos falar um pouco da Festa das Nações, né? Sim, a Festa dos Estados. Dos Estados, ela marcou uma época em Brasília. Assim. Marcou uma época. Como é que ela era, como funcionava, como organizada? E nasceu exatamente por causa da Casa do Candango, a motivação primeira? Exatamente. Ou teria uma outra motivação? Não, foi exatamente. A motivação foi a Casa do Candango. O mesmo grupo que fundou a Casa do Candango teve essa iniciativa, essa ideia da Festa dos Estados, que era onde se arrecadava para manter as duas casas. Era importantíssima a Festa dos Estados. E era assim, era um movimento que era a esposa do governador, a esposa do presidente, a primeira-dama do país, todas se movimentavam, as esposas de políticos, deputados, senadores, enfim, e trabalhavam muito. Era muito bonita essa união de você ver, sabe? Então, tinham todos os estados. Então, naquela época, Brasília carecia de, como eu falei, de muita coisa. Então, por exemplo, alguém que vinha do Rio Grande do Sul, era a época de comer as comidas típicas do estado, né, de ver as danças típicas, enfim, de cultuar um pouco mais o seu estado através da Festa dos Estados, que era uma festa bem familiar e que trazia o que tinha de melhor no nosso país, né, todos os estados. E como é que vocês se organizavam? Como é que ela funcionava? Não, era trabalhoso, né? Complexa? Complexa, porque, na verdade, você tinha que mandar um convite para todas as esposas de governadores de todos os estados, um convite para participar e para eles trazerem toda a sua equipe para cá. Estou tentando, através de... Já fui no Congresso, já fui tentei com o governador, mas a gente está buscando alguém que possa realizar para nós, terceirizar a Festa dos Estados. Em 1970,
se houve a necessidade de fundar o Lar São José, que é o lar dos idosos lá em Sobradinho. E hoje nós temos 51 idosos que residem lá, permanente. Também é uma casa grande, e ali é 24 horas de trabalho, né? E a senhora também coordena? Coordeno. Ah, são as duas interligadas. Casas, são as duas. São casas grandes. A gente preza muito pelo tratamento, pela qualidade de vida deles, porque, principalmente idoso, as pessoas não têm aquele olhar muito comprometido. E eu acho que é muito importante, porque todo mundo vai chegar um dia na idade deles. E muitos ali não têm família, são abandonados. Então, somos nós os responsáveis por eles. E o que eu prezo sempre é trazer atividades, fazer com que tenham... Eu vou lá, faço uma enquete, o que vocês gostam? Ah, eu quero um churrasco, eu quero uma feijoada. Então, é claro que nós temos a nutricionista, mas de 15 em 15 dias a gente pode fazer esse agrado a eles. E então a gente traz música, tentamos fazer o melhor para que eles não se sintam abandonados, para que eles não se sintam perdidos. A Casa do Candango é a creche mais antiga de Brasília. Sim. Eu posso dizer, acho que é a primeira. É a primeira. Pois é. Há algo de especial entre administrar uma obra que é social, mas ao mesmo tempo é histórica? Sim. Porque você tem mais responsabilidades. As pessoas te cobram mais. Porque é um ícone, né, essa casa. É um exemplo, eu acredito que seja para Brasília. E pelo que eu soube na época, porque foi a época do governo militar, que tinha sido construída para ser exemplo no Brasil todo. A ideia era construir outras creches como a Casa do Candango. Tipo um modelo. Modelo, exatamente. E assim, hoje a gente recebe muitos prêmios do TCU, que eles vêm aqui fiscalizar. Isso para nós é maravilhoso, né? E a gente tem muito orgulho. As gestoras da Secretaria de Educação, elas só têm elogios para a nossa casa. Então, a gente fica muito feliz. Agora, a fila é enorme, realmente. Porque, com tanto carinho, com tanta prestação de serviço bonito, todo mundo quer vir para cá. Claro. Porque aqui realmente a gente tem um compromisso de amar essas crianças, atendê-las bem, e fazer com que, pelo menos, esse período que elas estejam aqui, elas sejam felizes. Meu testemunho é que essas crianças que vão ser o nosso futuro, que elas já desenvolvam esse amor ao próximo, esse amor à sua pátria, essa extensão, para que, no futuro, a gente não precise ter a Casa do Candango, nem o Lar São José.